Então é isso aí, galera. Gravando esse vídeo aqui para a gente fazer uma aplicação com o software ABC6, Análise de Bacias Complexas. Então o primeiro passo é fazer o download do ABC6. Vocês vão entrar nesse site labcid.eng.br, tá ok? Vai abrir essa página aqui, que é o do Laboratório de Sistemas de Suporte a Decisões. Vocês vão na aba Software e vocês vão ver aqui que existem uma lista de alguns softwares para nós fazermos o download. Nós vamos utilizar o ABC6. Tá? Talvez da primeira vez ele peça para você fazer um cadastro com e-mail, algo bem simples, e ele já libera o software para você baixar. E você vai fazer o download desse software ABC6. Tá joia? Basta clicar aqui, ele vai fazer o download, você pode mandar já executar ou salvar onde você quiser, e você vai seguindo os passos para baixá-lo, tá ok? Ele normalmente cria um ícone na barra de ferramentas ou na área de trabalho do Windows, se você quiser, tá joia? E uma vez que você tenha baixado o software, basta chamá-lo aqui ou procurá-lo na pasta de origem, tá? Para abrir. Depois, se você tiver interesse, você pode verificar os outros softwares aqui. Tem softwares muito interessantes. O LabSeed Aquanet é fantástico para gerenciamento de bacia, inclusive outorga, tá ok? Isso é muito interessante. Vale a pena conferir depois. Bem, e também o SMAP, que faz uma modelagem do ciclo hidrológico mais completo que o ABC6, tá ok? Mas no nosso caso, que é mais hidrologia urbana, drenagem urbana, vamos baixar então o ABC6, é isso aí. Vamos lá. Então, vou chamar aqui o ABC6. Ele já vai abrir para mim esse ícone aqui, né? Tá ok? Então, essa é a área de trabalho do software, tá ok? Então, aqui é que a gente vai construir a topologia da nossa bacia, tá joia? Antes de aplicar o nosso exemplo, vamos fazer um teste, né? Então, para você criar uma bacia de tal forma que você possa reproduzir o fenômeno do escoamento nela, você clica em nó com o botão esquerdo do mouse, só clica, não precisa segurar, vem até aqui a área de trabalho do software, faz um clique. Como ainda está selecionado no nó, você pode clicar um outro nó. Então você tem montante e jusante. Para ligar uma bacia, para criar uma bacia, você precisa ter esses dois nós, necessariamente. Tá? Então você vem aqui e seleciona o item bacia, clica na montante e clica na jusante. Pronto. Foi criada um elemento de bacia, né? Um objeto bacia. Tá bem? Os nós permitem que você visualize hidrogramas também. Tá ok? Caso eu tenha mais de uma bacia, né? Por exemplo, vou criar um outro nó aqui, e aí eu crio uma outra bacia. Eu posso ver o hidrograma, nesse nó aqui, o hidrograma que junta a bacia 1 com a bacia 2. Tá? Se eu quiser só ver o hidrograma da bacia 1, eu posso buscar nos resultados da bacia 1. A gente vai ver na sequência. Eu posso adicionar também um reservatório, né? Por exemplo, o reservatório, deixa eu apagar isso aqui. Excluir. Para excluir, você pode selecionar o objeto com a setinha e mandar excluir. Tá. Sim. Ok. Então, se eu criar um objeto, repetindo, para excluir eu vou em excluir e seleciono o objeto, tá ok? Sim. Muito bem.
Já que eu quero só fazer um teste com a primeira bacia, eu vou excluir esses demais aqui. Tá ok? E vou excluir esse nó 3. Muito bem. Eu posso transformar um nó em reservatório. Se eu clicar sobre o nó, ele vai perguntar se eu quero um reservatório ou um reservatório paralelo. Vamos supor que seja um reservatório, ele transforma isso num triângulo. E eu posso também tornar um reservatório um nó, tá? Clicando aqui em nó. Muito bem. Uma vez criada a bacia, a gente pode dar um clique sobre ela e verificar o que ela está pedindo, né? Dados da bacia, por exemplo, é semelhante àquilo que nós vimos nos slides, né? Pede a área da bacia, a área impermeável, a área diretamente conectada, certo? Essa definição que nós vimos na aula teórica. Tempo de concentração, dados do canal, então, enfim, a parte de dados da bacia. Aqui, a parte de dados de precipitação, apresenta a tabela de distribuição temporal da chuva e apresenta o hiatograma, tá ok? Eu posso carregar curvas IDF. A gente tem, por exemplo, a de Campo Grande. Vamos lá em MS. E já aparece aqui a curva de Campo Grande do Plano Diretor de Drenagem Urbana, tá? Muito bem, aqui aparece a duração da chuva e aqui o coeficiente de redução espacial. Como está 1, quer dizer que a chuva é homogênea em toda a bacia. Eu poderia digitar um valor menor que 1 aqui para poder significar o seguinte, que a chuva que cai na bacia, ela não ocorre em toda a bacia homogeneamente, tá ok? Para tentar representar um pouco mais a complexidade da variação espacial da chuva. Mas, via de regra, a gente assume que os dados de chuva estão ocorrendo em toda aquela bacia ou subbacia, tá ok? Joia. Então aqui aparece o hiatograma aí da chuva de Campo Grande, tá? Muito bem, aqui a duração é de 360 e o período de retorno é de 10 anos, tá? A gente pode mudar esses valores, eu já vou mostrar na sequência, tá bom? Enfim, a aba da precipitação e aí tem a aba da infiltração, tá? Que pode ser pelo método Green Amped, Orton, índice Phi ou SS. O único que está liberado é SS, tá? E nós vamos ver por que na sequência. Então, você pode entrar aqui com o valor do CN, ou você ainda pode verificar aqui do CN, né, para bacias urbanas e rurais, de acordo com o tipo de solo e uso do solo, tá ok? E de acordo com o tipo de condição de umidade, lembra? 1, 2 ou 3, tá joia? Eu posso ter até 3 sub-áreas com diferentes usos de ocupação do solo na minha bacia. Então, para essa uma bacia, eu consigo cadastrar até 3 tipos de uso do solo. E ele vai fazer um cômputo de um CN médio para mim. Se eu habilitar aqui, né? Digitar o valor da área condizente com o uso e ocupação do solo, sei lá, de um CN de 50. Né? Como aqui é 100, a área da bacia é 100, vou colocar aqui 50 km quadrados da bacia tem um CN de 65 e os outros 50 tem um CN de, vamos supor que é um pouco mais alto, lá na casa do 88, tá? Ok. Mantendo a área total, ele calculou um CN médio para mim de 76, tá? Só um exemplo. Ok. Então, se nós formos em parâmetro, ele vai pedir para nós intervalo. Aqui nós vamos colocar discretização temporal, tá joia? Vou deixar em 30 minutos. A gente pode depois simular com 5 minutos para ver a diferença que ocorre. O período de retorno, vamos deixar em 10 anos, que é a sugestão do plano diretor, né, de Campo Grande, 10 anos, mas a gente pode simular 100, 1000, 10 mil anos, enfim, quanto você quiser. Tá? Mas vamos deixar 10, que é razoável.
né, de acordo com obras de micro e micro drenagem, sobretudo, tá ok? E aí, para definir os demais parâmetros, você tem a parte de chuva excedente, que é a separação do escoamento, né, para gerar chuva efetiva ou chuva excedente. Podemos utilizar ou Orton, ou Greenamped, ou SS, ou índice Phi. E aí depois, para gerar hidrograma, a gente escolhe um desses três. Então, vou deixar selecionado mesmo no SCS, tá? E o hidrograma no triangular. Se você quisesse, você poderia clicar aqui em Orton e já mudaria. E aí, você pode verificar lá que nos dados da bacia, a infiltração, ele mudou, né? Não é mais o CS que está aberto, é o Orton. Aí ele pede a taxa de infiltração inicial, que é o F0 lá da fórmula, a taxa de infiltração final, que é o FC da fórmula, e aqui ele dá uma infiltração acumulada, ou seja, o F total, tá ok? A equação do F total tem lá no capítulo 2, desculpa, no capítulo 3, né, da apostila. Tá joia a fórmula para você calcular. Mas enfim, vamos manter lá o SCS, que a priori é o método mais utilizado aí para simulação. Inclusive, o Swim também vai utilizar tanto o Orton quanto o SCS. Ok, deixa eu voltar em modelos. Quero gerar chuva excedente a partir do método SCS. Vamos verificar lá nos dados da bacia, minha infiltração. Curva CN, ele continua, né, da forma como eu já tinha alterado. Ok. Muito bem. Precipitação. Já carregamos a curva IDF e os dados da bacia. Esse exemplo geral aqui é de uma área de uma bacia de 100 km², é o exemplo default, né, padrão que vem no software, tá? A gente pode alterar todos esses valores. Ele pede a área impermeável, vamos supor que a bacia tenha 20%, 25% de área impermeável, tá? E desses 25% de área impermeável, 20 deles estão diretamente conectados, tá, à rede de drenagem, tá ok? O tempo de concentração que vem aqui no programa default é 5 horas, tá? A gente pode mudar a partir das equações empíricas, tá ok? Aqui tem uma lista de 3, 6, 7 equações. Se você clicar sobre, por exemplo, a ClearPeak 1, que é muito utilizada e conhecida, né, ele tem uma breve descrição aqui dela, tá, sobre a faixa de aplicação e as limitações de uso dela. Eu gosto muito de usar a onda cinemática, que é uma equação mais conceitual, desenvolvida a partir do escoamento via onda cinemática, né? Então, foi deduzida a partir das equações de onda cinemática aplicadas às superfícies, né? Então, tem um conceito físico mais próprio, né? Assim, pelo desenvolvimento da equação. Muito bem. Aqui eu tenho que colocar os dados do canal, do canal principal da bacia. Então, por exemplo, aqui ele dá um valor de exemplo, né? De 15 mil metros, 15 quilômetros, a área da bacia daqui, a declividade em metros por quilômetro, rugosidade de retardo, essa tabela de rugosidades nós podemos alterar também, de acordo com o tipo de revestimento do canal, né? A diferença de cotas, certo? Que é o desnível do canal, o N de Manning, tá ok? O índice de precipitação, isso vai ser carregado pelo próprio IDF, que nós já preenchemos, e aqui o CN, que já vem lá da curva CN que nós preenchemos, tá ok? Então, eu vou continuar com esses dados aqui, não vou alterar, só para a gente fazer um exemplo. Ok. Então, preenchemos esses dados aqui. Ele gerou para mim um tempo de concentração de 3,42 com aqueles valores, a partir da onda cinemática. Aqui estão os dados do canal, comprimento, velocidade dele calculada, tempo de trânsito da onda da cheia, ou seja, o tempo que a onda de cheia demora para passar nesse canal, tá ok? E aí o coeficiente de amortecimento, que é o X,
Esse x aqui, ele é lá da formulação do modelo de Muskingum. Isso aí é um tema para aula, para a próxima aula, mas esse Muskingum, ele é como se fosse um fator de ponderação, tá ok? Entre a entrada e a saída de um trecho do canal. No MED Muskingum, o canal é tratado como um pequeno reservatório, e esse X aqui ele dá a proporção de entrada e saída do volume de água desse pequeno reservatório, que é o canal, tá bom? Então, via de regra, varia de 0 a 5, 0.2 a 0.5, muitas literaturas indicam como um valor intermediário 0.3, para a gente utilizar como uma estimativa inicial, tá? Vamos deixar esse 0.25 aqui mesmo. Ok. Então, feito todo esse preenchimento, nós podemos calcular. Ele vai, então, verificar todas as condicionantes da rede e do algoritmo, tá ok? E vai dar um status aqui. Se tiver algum erro, ele vai acusar. Então, a sequência da rede definida com sucesso e o cálculo foi encerrado. Ok. Então, nós podemos vir aqui em bacia e pedir para ver os resultados. Muito bem, a primeira aba que aparece é o resultado da precipitação, ou seja, da separação do escoamento. Então, todo esse etograma aqui é a precipitação total, né? A parte que foi infiltrada, ou seja, o escoamento separado, né? Entre precipitação efetiva, vermelho, e precipitação que foi infiltrada, verde, dada pela fórmula do CN, gerou esse gráfico, tá? Pelo método do CN gerou esse gráfico. Então, você consegue ver no tempo o excedente gerado, que é a parte vermelha, a parte infiltrada, que é a verde aqui nessa coluna, e o total. Então, para cada tempo, cada período de tempo, nós vimos que é de 30 em 30 minutos, que nós escolhemos, né? Ele vai dar aqui, então, a parte que foi infiltrada aí, a parte que vai gerar escoamento superficial, ou seja, precipitação efetiva, tá bom? Ok. E aí tem a aba dos hidrogramas, ok? Também vai dar o gráfico e a tabela. A tabela vai apresentar, quando tem outras bacias, né? Apresenta o hidrograma de montante, o hidrograma amortecido e o hidrograma de contribuição da bacia que você está analisando. Tá? Nesse caso, como só tem uma bacia, é a própria contribuição dela. Tá, joia? E o total também vai ser o mesmo. Então, aqui apresenta o total e a contribuição são o mesmo valor. Se tivesse outra bacia, a montante, você teria aí o hidrograma amortecido e o hidrograma de montante. Tá, joia? Então, a gente observa o que aqui nesse hidrograma, né? O tempo dele termina ali em 17 horas e 30 minutos. O valor máximo, ou valor de pico do hidrograma, ocorre ali próximo de 6, 7, vamos ver aqui, 200, 300, não. Aqui, o valor máximo parece ser esse, 455, exatamente às 5 horas, né? Tá? Então, às 5 horas é o tempo de pico do hidrograma, tá ok? Com um valor de 455 metros cúbicos por segundo. Tá ok? Então, é o hidrograma gerado com aqueles parâmetros. Eu posso ver também os resultados a partir do nó exutório, tá? Ou do nó, né, a montante da bacia, se tiver outras bacias ligadas aqui à montante. Tá, joia? Eu posso salvar, se eu der 2 cliques, né, no gráfico, ele apresenta para mim um pouco maior. Eu posso mudar a espessura dessa curva, fazer alterações, né, na legenda, no colorido, na perspectiva, se é 1D, 2D, ok? Posso salvar o projeto, tá ok? Esse hidrograma aqui, para eu poder abrir ele depois, sem problema.
Então, muito bem, esse aí foi um tutorialzinho do uso do ABC6, tá joia? Vamos dar uma olhada agora na montagem do nosso exercício. Então, o nosso exercício, o problema é que eu quero simular uma bacia, né? E há uma nítida diferença entre montante e jusante, a parte, né, da cabeceira da bacia e o restante dela. De tal forma que esses aqui são os dados, conforme enunciado. Tá joia? E vamos tentar, então, simular essa bacia para verificar se vai ter um impacto do escoamento superficial sobre o canal que foi dimensionado. Então, você tem um canal dimensionado a jusante da bacia para transportar a vazão que ela está gerando. Então, a questão é gerar o hidrograma, verificar a vazão de pico e ver se essa vazão de pico gerada pela bacia não é maior que a vazão máxima comportada pelo canal. Tá joia? Nós vamos fazer isso gerando hidrograma para a bacia B. Vamos transportar esse hidrograma, né, para jusante e vamos somar com o hidrograma da bacia A, gerado pela bacia A. Esse hidrograma vai ser gerado pelo método SCS, né? A separação de escoamento vai ser dada também pelo método SCS. Tá joia? Vamos tentar então montar isso lá no ABC6. Vamos abrir o ABC6 aqui. Muito bem. Então, a gente pode montar da seguinte forma. São uma bacia, né? Só que, como eu quero simular duas subbacias, então eu tenho que criar uma bacia de montante, que seria a bacia B, certo? E a bacia de jusante, que é a bacia A. Então, pronto. Clica no montante jusante, gera a bacia. Tá ok? Tá. Muito bem. Então, a gente precisa ver agora quais são os dados da bacia. Para a bacia B, dados da bacia B. A área da bacia B é 100, o tempo de concentração é 5 e o CN é 65. Deixa eu abrir aqui. 100, o tempo de concentração é 5, o CN, vamos lá, infiltração, CN é 65
65, a velocidade é de 1 e o comprimento do canal é 27 km. Tá. Então, o comprimento do canal é de 27 km. E a velocidade é de 1. Então, se eu der um Enter aqui, ele já vai mudar aqui o tempo de trânsito da onda de cheia, tá? Além disso, o exercício sugere um X, né? Um fator de proporção de armazenamento do método de Muskingum, que é esse X aqui, de 0,1, se eu não me engano. É isso, né? Ok. Então, o exercício não traz nenhum dado sobre a área impermeável, diretamente conectada e etc. Então, a gente não vai mexer com isso aqui. Como ele já deu o tempo de concentração igual a 5, a gente não precisa utilizar nenhuma das equações. Tá joia? Então, ok. Ainda falta a precipitação, certo? Vamos carregar a equação de chuva aqui de Campo Grande mesmo, para resolver esse exemplo, ok? Muito bem, agora vamos para a bacia A. A bacia A tem 50 km quadrados de área. Tem o tempo de concentração de 3,5 e um CN de 70. A velocidade é 1 e o comprimento do canal é 12,5. Ok. Alterou aqui. Então, 12.500 metros. Né? O valor do CN é 70. É só digitar aqui. Dá um tab. A precipitação também de Campo Grande. Continuando aqui, o que falta preencher? Velocidade do canal, comprimento e o tempo de concentração é 3,5. Tempo de concentração é 3,5. Ok. A velocidade é de 1. Ok, ele vai mudar aqui a onda de cheia automaticamente. E aqui também nós vamos mudar para 0,1. Certo? Então, ok. Muito bem. Vamos simular agora. Ok, deu tudo certo. Vamos verificar o hidrograma final da bacia. Vamos então no nó exutório, resultados. Então aqui está o hidrograma final da bacia. Tá? Tem a vazão de pico, você consegue ver o horário da vazão de pico e o valor por aqui, tá joia? Na casa dos 150, 154 e 74, aproximadamente 6 horas, né? O pico. Muito bem, mas vamos dar uma olhada agora no hidrograma de jusante da bacia 1, certo? O hidrograma tem um formato diferente, né? Observaram? O hidrograma anterior ele tinha um pouco abaulado aqui, dando um pouco o efeito de armazenamento, né? Um pouco de retardo de armazenamento, né? Justamente se deve aos processos de armazenamento na bacia e no canal, né? No hidrograma do canal que está sendo propagado. Acontece um efeito de armazenamento. Tá joia? Muito bem. O valor aqui máximo foi D,
pouco maior que lá, né? 165,34, tá joia? Aqui, o resultado da bacia. R$165,34, tá joia? Tá vendo? É o mesmo, né? Porque é da bacia que está sendo gerado aqui, é o que vai estar no resultado dela. Joia. Agora vamos abrir o gráfico da bacia A que está ajusante, subbacia A que está ajusante. Vai aparecer o gráfico da precipitação, né? Da parte total, a parte que é infiltrada em verde e a parte que é efetiva, que vai gerar o escoamento superficial. Olha que interessante esse gráfico agora. Então agora a gente consegue ver aqui a componente da contribuição da própria bacia, tá certo? Que é em amarelo. Contribuição da própria bacia, que é em amarelo. O hidrograma que vem de montante, na casa 165, lá da bacia B, tá certo? O hidrograma amortecido ao longo do trânsito da onda de cheia, né? Amortecido no canal, tá ok? Então, a soma desses hidrogramas, amarelo, que é a contribuição da própria bacia A, da bacia mais o da bacia montante, que foi amortecido, que chegou, né, no canal lá da bacia A, somando esses dois, a gente vai encontrar o hidrograma azul, que é o hidrograma total. Tá ok? Então, o princípio aqui é o terceiro princípio lá dos hidrogramas unitários, conforme o capítulo 3 da apostila, né? O princípio da aditividade entre os hidrogramas. Muito bem. E aqui, como já falei, vocês podem alterar, né, o formato, um pouco a estética do gráfico, ok. Sair. Muito bem. Então, a questão é verificar se o canal ele tem condições de suportar. Então, a gente teria que calcular a vazão máxima do canal, né, de acordo com as dimensões dele, e ver se ele tem condições aqui na jusante de atender a vazão de 150 e poucos, né? Foi isso que nós vimos lá, a jusante, certo? Vamos verificar. Resultado, a vazão máxima aqui é de 154. Então, se o canal não tiver condições, né, de transportar uma vazão de 154,74 metros cúbicos por segundo, então ele pode não estar funcionando bem, tá ok? Então, como que a gente pode calcular a vazão do canal? Utilizando a fórmula de Manning, por exemplo, né? A gente compara o calculado pela fórmula de Manning com a vazão de pico gerada no hidrograma. E aí, se tiver problema, a gente pode pensar até na construção de um reservatório aqui, né? Que tal? A gente pode transformar isso aqui no reservatório para segurar um pouco mais a água aqui, tá joia? E diminuir o impacto a jusante, né? Eu posso transformar, por exemplo, esse num reservatório, tá vendo? E aí eu tenho que entrar com os dados do reservatório. Se esse reservatório vai ser inline, eu clico só em reservatório. E se esse reservatório for paralelo, offline, eu clico em reservatório paralelo, vira um quadrado. Tá? Vamos supor que seja inline. Aí os dados que ele vai pedir, os dados são cota da crise da barragem, cota da lâmina, cota de fundo, parâmetro do vertedor. Isso aqui são as equações típicas de vertedor. A gente tem que verificar qual seria o tipo que nós vamos simular. Eu posso entrar com a fórmula ou com a tabela, tá ok? Ver ainda se vai ser vertedor de soleira livre ou afogada. E ainda entrar com a fórmula da curva cota-volume. Tá joia? Só um exemplo, né? Eu vou transformar isso aqui num nó mesmo, vou voltar, recalcular aqui. Ok. E aí, nós podemos, então, alterar os valores da simulação, né? Alterar, por exemplo,
o período de retorno, aumentar o período de retorno para ver o impacto que isso vai ter. Por exemplo, se eu colocar um período de retorno de 100, multiplicar por 10 o período de retorno, ok. Vou mandar simular novamente, vamos ver qual que é a vazão que vai dar. Então, resultados. A vazão que era 150 e poucos foi para 300 e pouco, né? Quer dizer, a vazão dobrou praticamente, né? Aumentando o tempo de retorno para 100, certo? Agora, a gente pode alterar também o intervalo, né? Em vez de fazer para 30, fazer para cada 20 minutos a discretização temporal. Sim, vai alterar as IDFs, vamos calcular. Ok. Resultados, olha lá. Não deu muita diferença a vazão de pico agora, da anterior, né? Mas deu aqui um efeito no hidrograma, na composição do hidrograma final, né? Porque a gente fez uma discretização de tempo menor, então ele acaba processando com mais detalhes, né, temporalmente o hidrograma, tá? Ok. Muito bem. Então a gente pode voltar com o que a gente tinha antes aqui. Período de retorno de 10, tá? Por exemplo. Nós podemos alterar dados da bacia como tempo de concentração, por exemplo, para ver o impacto, né? E etc, tá? A outra parte do exercício é que o CN da bacia 1 ele mudou de 65 para 85. Então eu vou mudar aqui para 85. Vamos ver o impacto que vai ter. Ok, vamos calcular de novo. Ok, resultados. Olha lá, a vazão que era de 150 foi para 286, a vazão de pico, né? Quer dizer, aumentando 20 no valor do CN, a vazão quase dobrou. Né? Incrível isso, né? Quer dizer, então o valor CN ele é muito importante, a gente tem que tentar fazer uma estimativa muito certa, né? O mais refinada possível, tá? Okay? Porque ele é um parâmetro ao qual o modelo é muito sensível, né? Tá joia? Então, fica a tarefa aí para vocês tentarem simular, tá ok? Reproduzir esse exercício. Eu vou mandar depois no e-mail uma tarefinha com exercício para vocês. Abraço.